Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês isto aqui, ó. Estes aqui são os marcadores que o pessoal da primeira turma do curso de Mitologia Ecos Eternos vai receber em casa. São marcadores físicos, tá? Não são marcadores para vocês imprimirem em casa, não, enfim. Isso aqui ficou muito legal. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Acho que vai dar para vocês terem uma boa ideia de como é que ele vai chegar aí em casa, tá? Então, esses aqui são os marcadores que vocês vão usar para as nossas leituras conjuntas, né? Então, dentro do nosso curso de Mitologia Ecos Eternos, anualmente nós faremos uma leitura conjunta. Em janeiro de 2025, nós vamos começar, então, a Ilíada de Homero. Este aqui é o marcador que vai te acompanhar aí ao longo desta leitura. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, espero que sim. Gente, isso aqui ficou tão legal, ficou muito bonito, né? Pessoalmente, vocês vão ver, tá um espetáculo. Então, este aqui é para nossa leitura conjunta de 2025. Em 2026, nós vamos ler Odisseia, também do Homero. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Essas aqui são as costas, né, do nosso marcador. Tá lindo demais. E em 2027, nós leremos Eneida de Virgílio. Olha só essa aqui, gente. Aqui o Enéas carregando o pai. Gente, sensacional. Isso aqui ficou lindo demais. Então, este aqui, pessoal, é um presentinho apenas para o pessoal da primeira turma, o pessoal que já se inscreveu ou que já está se inscrevendo, tá? Lembrem-se de que nós vamos abrir as inscrições para o curso anualmente. Então, este aqui é um presentinho para quem está se inscrevendo agora, né? Vocês estão acreditando no nosso projeto, isso aqui é uma forma de agradecimento. Então, em breve, todos vocês que estão se inscrevendo vão receber em casa esse kitzinho de marcadores sensacionais e exclusivos para a primeira turma, não é mesmo? Então tá. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, hein? Você está vendo aqui na tela o site certinho onde você vai entrar para fazer sua inscrição. O link também estará na descrição do vídeo e no comentário fixo. Lembre-se de que ao se inscrever no Ecos Eternos, você imediatamente terá acesso aos 2 primeiros módulos. Eles já estarão desbloqueados para você. E depois disso, quinzenalmente, novas videoaulas serão liberadas para vocês. Como vocês viram aqui, nós já temos leituras conjuntas planejadas para os próximos 3 anos. Ou seja, sim, este é um curso que vai durar no mínimo 3 anos e o pagamento é único, pessoal. Faça as continhas você mesmo. Entre no site, veja lá o preço, divida aí por 3 anos de curso. Você vai ver que você vai pagar menos, mas bem menos de R$ 1 por dia. E, de novo, o curso vai durar no mínimo 3 anos. Gente, pode ser que ele dure muito mais do que isso e você vai pagar apenas uma vez. No ano que vem você não será cobrado novamente, não haverá nenhum gasto extra. Pode ficar tranquilo. Gente, olha só, um curso desta qualidade, por este preço, você não vai encontrar por aí. Então, faça parte você também da nossa primeira turma, acompanhe a nossa jornada desde o início. Vai ser muito bom, eu tenho certeza de que todos vocês vão aproveitar muito todo o conteúdo que nós vamos compartilhar. Então, eu espero você lá, hein? Agora sim, vamos começar o vídeo. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o retrato do artista quando jovem, ou um retrato do artista quando jovem, ou só retrato do artista quando jovem, enfim. É sempre o retrato, né? Bem, não importa o título, né? O iniciozinho do título do livro é sempre o mesmo título. É um livro do James Joyce. Já fazia quanto tempo, hein, gente? Que nós não conversávamos sobre James Joyce aqui neste canal. Este livro aqui especificamente foi por onde eu comecei. Eu li esse livro quando eu era bem jovenzinha, devia estar, sei lá, no colegial ainda, devia ser a biblioteca do Senai, sabe assim? Faz muito tempo mesmo. E eu tinha boas memórias a respeito deste livro. De modo que, pessoal, eu acredito que este aqui seja um livro que vá funcionar melhor com jovens. Talvez o interesse por aquele momento que ele está retratando para você, aquele momento da, sabe, o turbilhão de emoções que acontece na sua adolescência, as decisões que você precisa tomar, vai fazer vestibular, não vai? Neste caso aqui, vou fazer seminário ou vou me dedicar às artes. Só que para isso ele precisa se desligar da família, precisa se desligar da religião, ele precisa se desligar do seu próprio país, porque tudo isso fazia parte da identidade que ele tinha. E se ele vai mudar de ramo totalmente, olha só, ele está partindo de um seminário para uma vida de estudante de artes. Então, assim, é uma coisa bem discrepante. Para que isso aconteça de forma satisfatória, ele precisa deixar tudo para trás.
e não olhar para trás mesmo, né? Simplesmente se dedicar àquilo que ele escolheu para a vida dele. Então, ele está neste momento da vida. Mas não é exatamente essa história que me incomode hoje em dia. É mais a forma mesmo. Acho que James Joyce não é mais para mim. Eu ainda vou tentar os contos, hein, pessoal? Mas assim, é um bom livro. Se você consegue quebrar a casca do formato do livro e acompanhar a história do nosso personagem principal, que é o Stephen Dedalus, ou Daedalus, enfim, como preferir aí a sua pronúncia. Este rapaz é um alter ego do próprio autor, então este livro, de certa forma, é uma autobiografia. Só lembrando que o Stephen Dedalus aparece também lá no Ulisses, vocês lembram disso? E ele aparece também em outros textos do James Joyce, ele inclusive pode ou não ser o narrador de alguns de seus contos. James Joyce é sempre uma caixinha de surpresa. A memória que eu tinha deste livro aqui, principalmente, era a de que este aqui era um romance convencional. Então, em se tratando de James Joyce, sim, isso aqui é o mais convencional possível, tá? Que eu me lembre, este romance e seus contos, você consegue ler sem aquela britadeira, sabe? Para quebrar as camadas e entender o que está acontecendo. Que é o que você precisa fazer para ler Ulisses e Finnegan's Wake, por exemplo. Se é uma britadeira, meu amigo, esquece. Você vai ler só palavras e vai chegar ao final daquele livro dizendo hã? Aliás, daqueles dois livros, né? Enfim. Na minha opinião, Finnegan's Wake é um livro ilegível, tá? Então, Stephen Dedalus aparece aqui pela primeira vez. Eu estou segurando essas duas edições, que são as duas que eu tinha aqui em casa. Depois a gente pode até cotejar aqui um trechinho para vocês escolherem aí a melhor tradução. Esta aqui é da Penguin, obviamente. Os livros têm sempre a mesma padronagem. E essa toda bonitinha aqui é da Autêntica. A gente fala sobre isso depois, mas eu vou deixar os dois links para compra na descrição do vídeo para você escolher, certo? Pois muito bem. É uma leitura cansativa, mas no fim das contas eu fiquei com sentimentos conflitantes ali, sabe? Por um lado eu estava feliz por ter terminado esta releitura, e por outro lado eu estava, boa sorte aí, Steven. Porque não tem como. Você acompanha este menino aqui da infância, na adolescência e na juventude. Você acaba saindo da leitura desse tipo de romance de formação meio que amigo, né, do personagem. E como todo romance de formação, você vai acompanhando o amadurecimento. Você tem esta criança sendo criada ali num ambiente todo, como é que vamos dizer, católico, né? Eles são irlandeses, eles vivem em Dublin. Ele estuda em um internato jesuíta. Então, assim, num dado momento, os pais meio que não conseguem mais pagar as mensalidades dessa escola, ele vai para uma outra, mas ele continua, como é que vamos dizer, preso à questão da religiosidade. Mas ele não se dá conta disso, ele vai vivendo aquela vidinha na conformidade do frequentar igrejas e levar tudo aquilo muito a sério, a ponto de cogitar tornar-se um padre. Então ele vai entrar ali para o seminário. Para ele, aquilo ali foi um movimento natural, ele foi levado, né, por este caminho. Mas chega um momento ali na juventude em que ele fala: o que é que eu estou fazendo aqui? Existem alguns pontos de virada que você vai acompanhando aqui neste livro. E nesse momento do que é que eu estou fazendo aqui, você já tem ali um jovenzinho frequentando prostíbulos, experimentando o grande mundo, né? Então, aqui neste livro, você também tem o tempo todo uma questão faustiana de Goethe. Existe um diabinho, sabe, em cima do ombro esquerdo dele, meio que tentando esse menino, sabe? Então, chega um momento em que ele começa a temer as escolhas que ele precisa fazer na vida, porque ele acha que ele está indo por um caminho demoníaco mesmo. Então ele começa a ficar meio assustado com a escolha que ele precisa fazer, né? Como é que um padre pode ser viciado em prostitutas? Tem um momento sensacional, é a melhor parte desse livro, vale a leitura por conta disso, hein? Ele vai ouvir um sermão, né, numa igreja, na verdade é o reitor da escola dele, enfim. Esse cara vai fazer um discurso sobre o inferno, sobre o que vai acontecer com os pecadores quando eles morrerem e forem para o inferno. Gente, sério, são páginas e páginas aqui de puro suco do flagelo, sabe? É um negócio meio assustador. E você vai percebendo essa questão assustadora da questão do inferno quando você vai prestando atenção no Stephen Dedalus e como ele está reagindo àquilo ali. Ele vai ficando meio que colado no banco da igreja, sabe? Ele vai derretendo ali, ele vai ficando num estado de espírito assim que ele chega a adoecer, para você ter uma ideia. Ele mal consegue se levantar do banco para ir para casa, sabe? Então, assim, aquilo afeta de um jeito, porque ele começa a achar que ele está fazendo tudo errado, que, né, tudo isso está levando para um caminho demoníaco. Ele começa a achar que seus hábitos sexuais são sujos, seu próprio corpo é imundo também. Ele vai se confessar. E aí ele tem até uma certa dificuldade de se confessar. Então ele começa, né,
Ali nessa edição tá na página 134, né? Então ele começa daquele jeito, ó. O padre perguntando: faz quanto tempo desde a última confissão, filho? Aí ele diz: muito tempo, padre. 1 mês, meu filho? Mais, padre. 3 meses, meu filho? Mais, padre. 6 meses? 8 meses, padre. Era o começo. Tem umas coisas engraçadas aqui neste. Engraçadas naquelas, né? Mas, enfim, é pro meu humor esquisito. Aí o padre pergunta, né? E o que você lembra desde então, né? 8 meses se passaram, né? Aí ele começou a confessar seus pecados. Missas a que faltara, orações puladas, mentiras. Então, bem aquela confissão infantil. Eu trabalhei durante um tempo numa escola em que eu tinha uma turminha de alunos que estudava num colégio de São Paulo chamado Dante Alighieri. E tinha ali um dia da semana em que eles precisavam se confessar. Eu achava tão bonitinho que eles chegavam para mim e falavam assim: ô, teacher, eu não tenho o que confessar hoje, eu posso dizer que eu te xinguei? Chega uma hora que você não sabe mais o que falar. Então é isso aí. Eu tive pensamentos impuros, eu xinguei fulano, briguei com a minha mãe, sei lá. Enfim, ele tá nessa situação aqui. Então ele começa fazendo essas confissões genéricas, né? Faltei à missa, pulei a oração, menti ali um pouquinho. E aí tem lá, alguma outra coisa, meu filho? Esse é o padre perguntando. Pecados de raiva, inveja dos outros, gula, vaidade, desobediência. A lista vai aumentando, mas ainda assim tá tudo ok, né? Alguma outra coisa, meu filho? Indolência. E aí vai. Mas o padre tá desconfiadíssimo, né? Então fica lá. Alguma outra coisa, meu filho? E aí entra o narrador, né? Não tinha jeito. Ele murmurou: eu cometi pecados de impureza, padre. O padre não virou a cabeça, ele continuou ali, ó. Tem que imaginar aquele box, né? Eu esqueci o nome daquilo em que o padre fica, né? Você só vê ali o padre através de uma madeira meio vazada, né? Então o padre nem se mexe quando ouve isso, mas ele pergunta isso aqui, ó: com você mesmo, meu filho? Aí ele responde: e com outros? Com mulheres, meu filho? Sim, padre. Eram casadas, meu filho. E aí ele se dá conta de que ele não sabia, né? Então, assim, ele nem conhecia as mulheres com quem ele estava se relacionando. Seus pecados escorriam-lhe dos lábios, um por um, escorriam-lhe da alma, em humilhantes gotas, espirrando e esguichando como uma pústula, um fluxo esquálido de vício. Os últimos pecados espirraram, morosos, sujos. Não havia mais nada a contar. Baixou a cabeça, acabrunhado. O padre ficou em silêncio e então perguntou: está com quantos anos, meu filho? 16, padre. O padre passou a mão várias vezes pelo desespero, né? Não sei o que dizer, o que eu vou fazer nessa situação, né? E então, apoiando a fronte na mão, inclinou-se em direção ao gradeado e, ainda evitando olhá-lo de frente, falou lentamente. Sua voz se mostrava velha e cansada. Você é muito jovem, meu filho, disse ele, e vou lhe pedir que deixe esse pecado. É um pecado terrível. Mata o corpo e mata a alma. É a causa de muitos crimes e infortúnios. Deixe, meu filho, por amor de Deus. É desonroso e indigno de um homem. Você nem sabe para onde esse hábito ignóbil pode conduzi-lo, ou em que situação se voltará contra você. Durante o tempo que você cometer esse pecado, minha pobre criança, você nunca valerá um centavo sequer para Deus. E aí, enfim, ele está neste caminho, porque ao mesmo tempo em que ele está se sentindo sujo, né, por conta desses pecados aí, a confissão vai ajudar peronomútil, enfim, ele está tentando. Ele não acha que ele está tão errado assim, entre aproveitar a vida, entre muitas aspas, mas a gente sabe que este vício por prostituição ou pornografia e aí por diante, realmente quebra um pouco a alma da pessoa. Não precisa nem ser, né, religioso ou não. Chega um momento que você fala: cara, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então é este o momento em que ele se encontra. Mas é preciso que ele retome uma vida mais regrada, entre muitas aspas, deixando de lado algo que o faz mal. Então, assim, não é só o sermão que fez mal ou a conversa com este padre aqui. Este padre aqui tá de boas, né? Mas existe sempre aquela ameaçazinha do: olha, você vai pro inferno, você não vale um centavo para Deus. Então, você vê, é neste momento de turbulência, né, que você vai acompanhando o Stephen Dedalus. E ao longo do livro todinho você vai vendo aptidões interessantes para uma vida mais artística propriamente dita. Então, assim, ele é um menino de imaginação, ele é um menino divertido, assim, no que diz respeito a respostas que ele dá para coisas da vida. Então, desde criança, quando ele vai escrever o endereço dele por algum motivo, ele vai lá e coloca que ele vive no universo, entendeu? Então, assim, ele tem uma vervezinha que está muito controlada em casa, né, pela família, na igreja, na escola, no internato, no seminário. Ele está muito controlado, mas ele tem uma verve artística mesmo que está sendo abafada.
Então é preciso que ele se solte disso tudo para se realizar na vida. Então tudo que ele era até então tinha a ver com seu contexto, né? Com sua casa, com sua escola, como eu falei para vocês. Para que ele se liberte, ele precisa deixar tudo isso de lado. E tem outra questão também. Quando ele rejeita o seminário, ele de certa forma está rejeitando sua identidade também. E em sua identidade está ali tudo aquilo que ele, né, adquiriu de bagagem ao longo da vida toda. Então até sua nacionalidade fica meio abalada por conta disso, né? Porque, né, sua família é muito católica, os irlandeses de forma geral são católicos. E essa questão faustiana aqui neste livro, né, longe de ser, né, gente, nem sempre quando a gente fala de Fausto como referência na literatura, a gente está falando de pacto com o demônio, não é isso. Mas existe essa coisa do querer se libertar deste mundo de regras para vivenciar o grande mundo e entender essa possibilidade como algo que só o diabo pode oferecer. Então, assim, é aquela dicotomia, ou é Deus ou é o diabo. Então, tem algo de tentação do demônio acontecendo aqui com esse menino ao longo do livro todo. Gente, isso aqui passou absolutamente despercebido por mim quando eu li este livro jovenzinha, tá? Que fique bem claro. Além da referência a Fausto de Goethe, a gente tem aqui neste livro também referências mitológicas, né? Porque a mitologia está em todo lugar, meus amigos. Aliás, você já está no nosso curso de mitologia Ecos Eternos? Nosso objetivo é não perder nenhuma dessas referências ao longo da nossa vida, hein? Você reparou, por exemplo, no sobrenome do nosso protagonista, Stephen Daedalus? Ele é, de certa forma, um Dédalo. Quem foi Dédalo na mitologia grega, hein? Pois então. O James Joyce é um cara que está sempre usando referências mitológicas, tá? É só você se lembrar lá de Ulisses, né? Então, seu livro também é uma odisseia que se desenvolve apenas em algumas horas de um dia de junho, né? Enfim. E o Dédalus está lá também. Por que será que ele deu este sobrenome para o seu alter ego? Bem, vamos tentar descobrir, né? Quem foi Dédalo? Ele é, dentre muitas coisas, o arquiteto do labirinto de Creta, né? Aquele onde está o Minotauro. Depois de Teseu ter matado o Minotauro, nós temos o pai do Minotauro, né, o rei de Creta, desconfiadíssimo de que foi o arquiteto, né? Afinal de contas, foi ele quem projetou todo aquele labirinto, então só poderia ter sido ele a ajudar Teseu a escapar do labirinto, porque ele não apenas mata o Minotauro, ele consegue escapar de lá. Só lembrando que era um labirinto praticamente inescapável. Mal sabe o rei de Creta que quem ajudou o Teseu a escapar de lá foi, na verdade, sua própria filha, Ariadne, que se apaixonou pelo Teseu, né? Enfim. E que, portanto, meio que foi cúmplice da morte de seu irmão Minotauro, não é mesmo? Mas é por amor que ela faz tudo isso e ajuda seu amado a escapar do labirinto. O rei de Creta não faz a menor ideia de que ela fez isso, tá? Mas então, ele precisa castigar aquele de quem ele tem certeza de que ajudou o Teseu. Só pode ser o arquiteto. Então, ele vai prender o Dédalo e seu filho Ícaro no meio do labirinto. Eles estão terminantemente proibidos de sair dali. Mas nós temos o Dédalo sendo muito safo, muito engenhoso, MacGyver da mitologia grega. O que ele vai fazer? Com as coisas que ele encontra ali mesmo no meio do labirinto, ele vai construir engenhocas para si e para seu filho. Engenhocas que vão proporcionar uma fuga voando dali, hein? Então é como se fossem asas mecânicas, né? Então cada um tem a sua, só que, veja bem, as asas mesmo foram fabricadas, né? Ele tinha que usar o que ele tinha ali, né? Foram fabricadas com mel de abelha. Então, tá tudo pronto, tudo certinho. Ele vira para o filho e diz o seguinte: olha só, cuidado, não vá voar muito perto do sol, porque as asas são feitas de mel, né? Tá endurecida aqui, beleza, mas se chegar perto do sol, ó, vai derreter. E o menino deve ter dito: ah, tá bom, pai. Só que é o seguinte: a partir do momento em que eles se veem voando, você tem Dédalo focado em sair ali do labirinto de Creta, fugir do rei, aquela coisa toda, enquanto você tem Ícaro deslumbrado com sua capacidade de voar. E aí, dane-se o conselho que o pai deu, ele simplesmente vai voar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, vai se aproximar do sol, suas asas vão derreter e ele vai cair. E assim Dédalo, aquele que foi capaz de criar asas para escapar do terrível labirinto, perde seu filho. Faça sua matrícula no nosso curso de mitologia, gente. As inscrições ainda estão abertas, link vai estar na descrição e no comentário fixo. Mas tá, se a gente enxugar essa história de Dédalo, né, criando esta engenhoca para escapar do labirinto, né, nós temos então aqui uma pessoa capaz de, com as ferramentas que lhe são dadas, digamos assim, aquilo que está ao seu alcance, ele consegue construir aquilo que vai liberá-lo de suas limitações.
e de seu fim trágico. Ele morreria em quanto tempo ali dentro daquele labirinto? Então, a responsabilidade de escapada daquela situação limitadora era dele mesmo e ele conseguiu. Bem, é mais ou menos o que está acontecendo com o nosso amigo Steven Dedalus, não? Ele está se sentindo preso e ele precisa criar o subterfúgio para escapar desta prisão, entre muitas aspas. Estamos falando de tudo aquilo que o limita, tá? Nesse momento, nós temos um Steven Dedalus apavorado, morrendo de medo de ir para o inferno. Ele não quer ir para o inferno, ele decidiu isso. E este também é um fator que vai afastá-lo da religião. Só que para que ele consiga criar suas próprias asas, somente a arte o liberta. Ele tem um momento de epifania na praia, observando uma moça bonita, que é uma parte bem interessante aqui deste livro, é bem bonita também. E é um trecho do qual Clarice Lispector tirou o título de um de seus livros. Veja bem, estava só, estava fora da vista de todos, né? Ele estava na praia. Feliz e perto do coração selvagem da vida. Estava só e era jovem e incansável e de coração selvagem. Só em meio a uma vastidão de ar selvagem e água salgada, e a safra marinha de conchas e sargaços, e a luz velada e cinzenta do sol, e as figuras de crianças e mocinhas vestidas de alegria e claridade, e as vozes de crianças e mocinhas no ar. É aqui que ele decide, então, largar o seu passado para trás e seguir seu próprio caminho. E aí ele vai usar suas próprias asas, como ele bem entender, certo? Se elas derreterem por voar perto demais do sol, problema dele. Parece ótimo, não é? Aquilo que eu falei para vocês. A história é bacana. E não tem como, a gente vai se apegar ao Steven Dedalus ao longo da leitura. Só que a estrutura deste livro é um negócio estranho demais. Ó, até chegarmos ao final do livro, estranho para mim, pode ser que funcione muito bem para você. Eu sei que muitos de vocês gostam de maluquices. Maluquices funcionam para mim até certo ponto. Eu gosto das maluquices do Calvino, eu gosto das maluquices do Cortázar. James Joyce já é um pouco demais para mim, tá? Pelo menos neste momento da minha vida, como eu disse para vocês. Era um livro do qual eu gostei muito na minha juventude, mas tá. Este livro, gente, é linear de certa forma, né? Afinal de contas, a única linha reta que você vai acompanhando aqui é a cronológica, né? Infância, depois vem a adolescência, depois vem a juventude. Mas ao ler um retrato do artista como do jovem, o que você vai encontrar aqui neste livro é mais ou menos uma série de fotografias. Imagine que James Joyce está mostrando para você um álbum de suas fotografias. Isoladamente, cada fotografia conta uma história. A não ser que você tenha ali várias fotografias de um mesmo evento, né? Então todas elas estão contando a mesma história. O que você tem, na verdade, são recortes. E geralmente, quando alguém te mostra fotografias, é tipo aleatórias, né? São retratos, são recortes da vida daquela pessoa. Então é como se ele estivesse te mostrando este álbum de fotografias e te dizendo, olha só, aqui é o Steven Dedalus na igreja. Aqui é o Steven Dedalus presenciando uma discussão terrível, quase um arranca-rabo mesmo, em família, né? A família está discutindo política. Aqui nós temos o Steven Dedalus recebendo um castigo indevido na escola. Então, assim, coitadinho, seus óculos tinham quebrado. E aí o professor tinha liberado, né, o Steven naquele dia, né, até que seus óculos fossem consertados e tudo, mas ele não enxergava direito. Então ele estava na sala de aula, mas ele não estava participando, não estava copiando matéria, nem fazendo exercício, estava sem óculos. Só que aí passa, acho que é o reitor ou o monitor, e vê o menino não fazendo nada. Pronto, ele vai ser castigado. Não adianta, ele tenta dizer o que aconteceu, mas ninguém quer ouvir e ele vai receber ali a palmatória. Só que esse menino não vai deixar barato, na opinião dele, o que ele poderia dizer, né? Conversar com o diretor, tentar explicar o que aconteceu. E é isso que ele vai fazer. E ele volta para a sala de aula como um grande herói, né, da molecada ali. Porque ele não deixou barato, horas. Essa coisa desses meninos receberem castigos indevidos, aparentemente era uma coisa corriqueira. Só que quando acontece com ele, ele diz, não, eu vou fazer alguma coisa. Então você tem essa fotografia aqui. Nesta outra fotografia nós vemos o Steven no prostíbulo. Aqui nós vemos o Steven interessado por uma moça. Aqui nós temos o Steven precisando fazer escolhas e chegando até a adoentar-se. Mas é isso, são cenas, né? Elas estão mais ou menos jogadas aqui, tá? Mas o interessante é que quando você coloca todas essas fotografias em cima da mesa e se afasta um pouquinho, você vê que existe um panorama. É mais ou menos assim que este livro foi escrito. Isso pode funcionar muito bem para você, experimente, tá? Mas então, no fim do livro nós temos o Steven universitário. E nós vamos observar esta pessoa que funciona muito melhor na vida caótica de universitário do que quando ele vivia seguindo as regras rígidas do seminário.
Mas pro final do livro ele vai se ver ali em meio àquela boa e velha discussão a respeito do que é beleza, o que é belo, o que não é, a beleza importa ou não. Questões de estéticas, né? Sempre serão discutidas por pessoas envolvidas com arte. E a parte final do livro mesmo, né? É uma série de entradas de diário ali. Você vai lendo os últimos momentos deste rapaz que está largando tudo para trás. Você tem a mãe dele, inclusive, o ajudando a fazer as malas, né? Enfim. E o rompimento, pessoal, para dar certo, precisa ser total. Então ele vai romper com a família, e aqui não estamos dizendo que ele vai, né, brigar com a família e nunca mais vai vê-los. Não, é aquele rompimento do cordão umbilical. Ele precisa viver a vida dele. A família está lá. A mãe está ajudando ele a fazer as malas. Então ele rompe, neste sentido, com a família, rompe com a religiosidade, com sua cidade, afinal de contas ele vai se mudar, com sua nacionalidade e se dedicando às suas aptidões artísticas, aos seus sonhos, ao amor, etc. E a mãe, enquanto tá ajudando o menino a fazer as malas, né, tá lá dando os conselhos, né, conversando com ele. E nós temos isso aqui, a entrada do diário do dia 26 de abril. A mãe está pondo em ordem minhas roupas novas de segunda mão. Ela reza agora. Diz para que eu aprenda em minha própria vida e longe de casa e dos amigos o que é o coração e o que ele sente. Amém. Que assim seja. Bem-vinda, ó vida. Parto para encontrar pela milionésima vez a realidade da experiência e para forjar na forja de minha alma a consciência incriada de minha raça. Mas ele encerra pedindo ajuda a Deus. Olha só que interessante. É o rompimento do não mais viver em função disso. Mas isso é importante para mim. Olha só. Velho pai, velho artífice, sirva-me agora e sempre de amparo seguro. É um bom livro, gente, mas, sei lá, para o meu gosto, é uma leitura que não andava. Eu empaquei nessa leitura em diversos momentos por conta desta forma. O Stephen Dedalus, para nossa sorte, é um personagem legal de se acompanhar. É um menino com boa disposição. Então, assim, você vai acompanhando, mesmo quando ele dá as escorregadas dele, faz as besteiras e tudo mais, é bacana de acompanhar. Então, não me entendam mal, não é um livro ruim, mas está longe de eu dizer, nossa, que livraço. Não é um livro gostosinho de se ler, não é uma leitura que você fica pensando, vou pegar de novo meu livro, quero saber o que vai acontecer com o Stephen Dedalus. Não. E somos pessoas diferentes, pode ser que este livro super funcione para você. Volto a dizer, hein, eu acho que este aqui é um livro que funciona muito melhor com jovens, hein, pessoal? Uma coisa que eu gostaria de fazer também aqui com vocês é comparar as traduções. Então, lembra aquele trechinho que eu li, onde a gente encontra de onde Clarice Lispector tirou o título para o seu livro Perto do Coração Selvagem? Pois então, volte lá. Aquilo que eu li para vocês está na edição da Autêntica. Na edição da Penguin, nós lemos o seguinte, ó, estava só, despercebido, feliz e perto do coração selvagem da vida. Estava só e era jovem e disposto e de coração selvagem. Só em meio a um deserto de ar selvagem e águas salgadas e de uma colheita marinha de conchas e emaranhados e velado sol cinzento e figuras de roupas leves e alegres, de crianças e moças e vozes de crianças, de moças pelo ar. Isso é só um trechinho para você comparar, pessoal, para ver que, sério, as duas traduções são bem semelhantes. No começo do livro eu intercalava, né? Li um capítulo aqui, outro acolá. Aliás, este livro é dividido em apenas 5 capítulos. Dá para ler um por dia e em uma semana você mata este livro, tá? Isto se você se engajar com a história. De novo, comigo o que aconteceu foi, eu me engajei com a história, eu não me engajei com a narrativa, com o formato, com a estrutura. James Joyce me cansa um pouco, tá, gente? Eu ainda quero reler os contos, então eu não vou largar a mão de vez. Mas aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? O final desta releitura aqui para mim foi satisfatória por um lado e, meu Deus, que bom que eu terminei, hein? De modo que eu cheguei a um equilíbrio ao zero, né? Não, eu tô brincando, gente. É um livro de leitura mais proveitosa do que um livro que você sai da leitura sem aproveitar nada. Então vamos lá, olha só, valeu a releitura sim. Vamos ver se com o distanciamento, né, quando eu fizer o vídeo de encerramento do mês, se eu vou ter uma ideia mais clara aí, né? Geralmente isso acontece comigo. Passadas uma semana ou duas da leitura, eu consigo ter assim não, principalmente para essas leituras que me deixam meio na dúvida se eu gostei ou não gostei. Isso é raro acontecer, hein? Geralmente a gente já sai de uma leitura com a opinião formada. Amei, odiei, e aí você desenvolve. Mas existem alguns livros que você termina e fica... O que aconteceu aqui? Né? Acontece. Se não aconteceu com você ainda, espere, aguarde e verás, né? Mas é isso então, pessoal. Fica a dica.
aqui para vocês. Acho que vale a pena tentar, tá? Aliás, vale muito mais a pena tentar Retrato do Artista quando jovem do que Ulisses. Mas esta sou eu, né? E eu já li Ulisses, então tem vídeo antigo aqui no canal, aliás, mas é isso. O importante é experimentar de tudo nessa vida, gente, inclusive Ulisses e Finnegan Wake. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição deste vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.